E até o Boa tarde, começando mais um programa Portas Abertas. Hoje eu trago um amigo que eu conheci no curso do Paulo Paixão. Meu amigo Felipe, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Tudo jóia? Obrigado pelo convite, mais uma vez, estamos aqui. Vamos dividir a nossa experiência aí hoje, passar para o seu público que te acompanha. A gente vai falar sobre a hipnose. Isso, é isso que eu queria saber. Eu estou trazendo todo mundo que eu conheço de hipnose, de coaching, de tudo. Eu quero divulgar todos os amigos de hipnose. Obrigado. E eu queria que você colocasse um pouquinho, tudo que você faz. Você começa, o que você quiser, falar sobre hipnose, sobre coaching. Eu sei que você conhece muita coisa, então eu queria que você começasse a falar um pouquinho da sua profissão, do que você faz, o que você gosta mais de fazer. Vamos lá. Então, primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite por estar aqui dividindo com o seu público sobre a minha experiência. Eu atuo já na área da hipnose, do coaching, da reprogramação mental, da programação linguística, já há 8 anos, quase 9 anos já. E dentro dessa experiência que eu tenho, eu consegui fazer o link da hipnose, né, do coaching, da PNL. Então a gente fiz um mix. Então hoje no processo tanto do coaching, ou da hipnose, ou da PNL, eu consigo atrelar, fazer com que essas 3 ferramentas, cheias de acessórios, né, elas se interliguem. E a minha proposta é: a pessoa chega com uma dificuldade, com uma queixa, um trauma, uma fobia, e eu usar todo esse conhecimento que eu tenho. Eu reunia um conjunto de técnicas que eu em estudos e na prática, tanto de livros ou até na prática clínica, eu coloquei em experiência e consegui, num processo, como se fosse um coaching hipnótico, uma pessoa consiga superar o que ela está buscando. Mas, Felipe, você faz psicologia. Sim, estou muito bom. Porque o grande problema que eu vejo é o que acontece. Algumas pessoas fazem hipnose, e quando a pessoa faz hipnose, ela sai de um curso, ela nada mais é do que um hipnólogo. Ela sabe hipnotizar, só. Aí a pessoa faz um coaching. Pronto, ela não pode atender fobia. Então, no teu caso, você fez psicologia. É isso que eu queria deixar bem claro. Às vezes, eu recebo e-mail, gente, as pessoas me falam: Miriam, eu fiz coaching, eu fiz um curso de hipnose e eu gostaria de aprender. O que eu faço com uma pessoa que tem ansiedade? O que eu faço com uma pessoa que tem uma fobia? Gente, é que vocês vão fazer um curso de hipnose e às vezes eu não sei que curso, e o pessoal fala: pronto, agora você é um terapeuta. Você não é um terapeuta, você é um hipnólogo. Então, você pode hipnotizar uma pessoa, mas é só isso. Você faz um curso de coaching, pronto, você fez um curso de coaching. Como você vai usar hipnose e coaching? As pessoas me perguntam: como eu uso os dois? Eu não sei. Depende do que você tenha mais para usar. No teu caso, olha, melhor do que isso não seria. Se você tivesse, responde para toda essa gente que me pergunta. Eu tenho a formação de coach, de PNL, tenho também de hipnose, mas eu fui fazendo bem antes. O coaching eu fiz, eu já tinha tudo isso. Me diz você, o que você fez primeiro, PNL ou coaching? Minha trajetória, eu comecei em 2005, na área de motivação, memorização e liderança. Tá. E depois, com o conhecimento que eu tive, que eu gostei, que até então era somente da área comercial, eu fui aprimorando. Depois disso, eu conheci a PNL, depois eu conheci a hipnose e por último foi... Mas vamos dizer, se você tivesse só hipnose e coaching, o que uma pessoa faz com a hipnose e coaching? Você tem psicologia. Eu quero que você responda para uma pessoa: o que uma pessoa que tem coaching e hipnose, o que ela pode fazer? A questão do coaching, a pessoa aprende as ferramentas para que ela proporcione para a pessoa que está buscando passar pelo processo de coaching. Coaching específico é quem está buscando metas, objetivos e resultados. Uhum. Então, é um aparato de técnicas que vai filtrar dentro da mente, né, o profissional coaching, né, o coach, que é a pessoa que vai buscando, que vem como na linguagem técnica, é o coaching, né, que vai passar pelo processo de coaching,
ela vai expor qual é a busca dela, e aí o coach ele tem aquela formação, né, para que com as ferramentas ele auxilie essa pessoa de uma forma rápida, isso, mas assim, focada no objetivo. Por exemplo, preciso comprar o meu primeiro imóvel, ou eu quero comprar um carro novo, eu quero fazer uma viagem, eu quero montar uma empresa, escrever um livro. Então, o coach vai ajudar basicamente nisso. Já na hipnose, são ferramentas que as pessoas adquirem para auxiliar você, através da hipnose, acessar o inconsciente, porém a pessoa ela está consciente o tempo todo, porque ela está sempre nos ouvindo. Você vai reprogramar. Nesse momento que eu falo que entra também a PNL. Você põe a pessoa em transitar, e depois que a pessoa entra em trânsito, como que é o processo? O que fazer? Põe a pessoa em trânsito e tira do trânsito? Não. Põe a pessoa em trânsito e tratar da pessoa se ela tem uma fobia, um trauma. Mas se você tem a psicologia, ou se você tem uma terapia. Sim. Porque se você só tiver o coach, e se você só tiver a hipnose, você não pode tratar ninguém. É isso que eu estava querendo dizer. Exatamente. É que você tem a formação, e, além disso, você tem outras formações. É isso que eu estou querendo dizer. Exatamente. O que eu estou querendo dizer é que se uma pessoa tem só hipnose, coach, gente, ela não tem como tratar. Ela não tem. A hipnose é uma técnica. E coach é para você ir direcionado para alguma coisa. Quando você vai tratar uma fobia, você tem que ter feito terapia, você tem que ter todas essas ferramentas. Você tem que ser um psicólogo, você tem que ter estudado ou feito uma terapia holística, você tem que ter essa ferramenta, senão você não vai. Ou ter feito psicologia, ou psiquiatria, você tem que ter essa ferramenta. Eu estou no nono semestre, né, mais daqui mais 6 meses, terminando agora esse ano, eu já concluí a faculdade de psicologia. Então, assim, o que eu fiz? Eu antecipei, eu fui adquirir todo esse conhecimento pensando como vai ser o mercado de trabalho pós-formado. Então, não esperar depois de se formar. Então, sou curioso dos fenômenos da mente humana, fui buscar essas ferramentas. O interessante é que a hipnose, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Psicologia, e de Odontologia, de odonto e também de fisioterapia. Então, eles avalizam para que esses profissionais da área da saúde, formados, né, que possam utilizar a ferramenta da hipnose como uma técnica auxiliar para que você auxilie o seu cliente, o seu paciente, e venha te buscar para que ele conclua essa busca que ele veio. Então, como você citou, tem pessoas que fazem somente o curso e não têm nenhuma outra formação e não sabem, né, como está utilizando. Então, essa é uma dica que a gente deixa para pessoas. Que ele é um hipnólogo, ele pode usar. Foi como a gente disse, a hipnose. Tem milhões de aplicações da hipnose. Mas quando você faz para um tratamento, você precisa ser um terapeuta. É isso que eu acho. Você não foi só psicologia, você fez um monte de outras coisas, entendeu? Mas se você só tivesse feito essas duas, é isso que eu quis colocar. Se a pessoa só faz as duas, ela não pode. Então, ela ajuda muito no coach? Ajuda, mas não serve para terapia. Em determinados momentos, quando você está trabalhando com uma pessoa que ela está no trânsito hipnótico, assim, colocar a pessoa a usar de técnicas para indução à hipnose é uma coisa. Quando a pessoa está em trânsito, qual foi a busca dela? Por exemplo, a pessoa tem medo de barata, uma fobia de barata. Então, você tem que auxiliar com o nosso aparato de técnicas, entender através da anamnese qual o que levou ela àquilo, e aí, quando você põe a pessoa em trânsito, nesse momento que você vai usar as suas técnicas para tratar, para que você consiga amenizar esse sofrimento que está fazendo, impedindo dela continuar na vida dela. Eu tenho um cliente que eu atendi, que ele tinha uma fobia de barata desde pequeno. E uma vez o pai dele chega em casa e se depara com a situação, ele por ter visto uma barata no fundo da casa, ele estava mais de 6 horas embaixo da cama. Então aí ele foi uma situação complicada, ele veio por medicação, conseguimos auxiliar ele nesse tratamento, e hoje ele resolveu essa situação que ou incomodava internamente, o sistema límbico dele estava totalmente abalado, então existem os componentes químicos que essa fobia também estava gerando, quimicamente no cérebro dele,
As fobias, no geral, elas são alocadas na amígdala cerebral lateral esquerda. Então, quando você põe a pessoa em transe hipnótico, você consegue acessar e dar os comandos também para a amígdala, que ela trabalhe de uma forma melhor, que a pessoa consiga se livrar dessa coisa horrível que estava impedindo dele já até profissionalmente. Quer dizer, não é que estava incomodando. Incomodar todo mundo tem. Você tem um incômodo com alguma coisa. No caso dele, não era um incômodo. Porque uma pessoa ficar debaixo da cama está impedindo que ela faça outras coisas. Porque tem um exemplo muito prático de fobia. Fobia, assim, você tem uma barata aqui, você tem uma fobia, então você não se aproxima. De repente eu tenho até uma barata de plástico, e eu ponho uma barata de plástico dentro de um vidro. Se você tem uma fobia, mesmo você sabendo que essa barata é de plástico e ela está dentro de um vidro, você não pode se aproximar, você já começa a passar mal. Isso é uma fobia. Então, aquilo te impede de viver. Quando uma coisa te impede de viver, seja ela o que for, você tem que tratar. E muitas vezes você é obrigada a apelar para remédios porque você precisa tratar, e não tem nada demais. Eu acho que os remédios estão aí para te auxiliar. O que eu não gosto, e eu sempre falo, é esse uso assim indiscriminado dos remédios. Você tem uma dorzinha, você tem um sofrimento, vamos tomar um remédio porque você tem depressão. É o que eu sempre falo. Ficar triste é importante também, é importante a gente ter momentos ruins e momentos bons. Então, não é depressão, gente. É importante você passar por um psiquiatra e ele sim achar se você tem depressão ou não. E te dar um remédio. O único que pode te dar um remédio é um psiquiatra. Isso eu sempre falo. Não tem outro profissional. O único que pode dar medicação para você é um psiquiatra. Não é o farmacêutico, não é o médico da esquina, não é o seu amigo médico, é um psiquiatra. Exatamente. Porque, senão... Usando esse exemplo, Miriam, para explicar para os seus telespectadores como que funciona o mecanismo cerebral, desse exemplo que você deu de uma barata de plástico estar dentro de um vidro. Vamos supor que eu aqui fosse, se eu tivesse uma fobia, você, a terapeuta, a hipnóloga, que vai usar das técnicas para que eu me livre dessa situação. Aí você me mostra, olha, é uma barata de plástico, estou colocando dentro do vidro. Você põe ali, o quanto te incomoda, como que você está. Então, isso é o externo. Agora, vamos falar um pouquinho como que funciona isso internamente no cérebro. O cérebro trabalha de 3 formas: por associação, por emoção e por repetição. O cérebro trabalha, o mecanismo interno do cérebro é dessa forma. Então, se aquilo incomoda realmente muito, ou extremamente pela pessoa que está te procurando, como que o cérebro interpreta? Eu sei que ali, naquele pote, é uma barata de plástico. Porém, como que o meu cérebro está respondendo com relação a isso? Nossa, ali dentro tem uma barata. Aquilo ali é um monstro para mim. Aquilo ali, e se ela sair dali? Não, mas aí você fala, não, mas ali é uma barata de plástico. Não, barata de plástico é você, mas para mim aqui, nossa, esse aqui também não para. Olha, não deixa ela sair daí. Então, quimicamente, como que funciona esse dentro do cérebro? A amígdala lateral esquerda, que está dentro do nosso sistema límbico, ela começa a pulsar, aqui é porque está registrado na área V3 do cérebro, que é a parte responsável pelas imagens, a formação das imagens cerebral, ela tá fixada ainda aquela imagem que a barata é um monstro. Então, qual que é a função do hipnólogo aí? Isso que é importante também salientar, como você falou, por exemplo, claro, a parte do psiquiatra. O psiquiatra é o único que pode receitar um antidepressivo, remédios que são controlados. Qualquer tipo de medicação. Qualquer tipo de medicação que são relacionadas à mente. Então, assim, nós profissionais nós temos que ter parcerias com médicos, psiquiatras, até mesmo cardiologistas, para ver como que está o coração, como que está. Não é simplesmente, como eu já vi em algumas apresentações aí, falar em discursos que, olha, eu tiro a sua fobia, inclusive de barata, viu, mesmo? Em 3 minutos eu tiro. Isso não existe, gente. Sabe por quê? Depende de como está enraizado essa imagem na parte V3 do cérebro, que é a área visual 3 do cérebro. Então, se é algo superficial, nem em 3 minutos vai tirar. Então, precisa de uma confidência entre o profissional habilitado e a pessoa que está te buscando, né? E você vê que nível que está de profundidade isso. Nunca caia nessa armadilha de falar que tira-se uma fobia em 3 minutos. A pessoa não tem habilidade para isso. Ela, em vez de te auxiliar,
vai piorar muito mais ainda a situação. Felipe, independente de você saber em qual área, qual é a área que não funciona, eu acho o seguinte, eu costumo dar muito minha opinião. Eu acho que em 13 minutos você não tira nada. Engraçado, porque as pessoas vão na televisão e elas falam assim, ah, mas eu pego um gado, eu mexo aqui, a pessoa para na hora. Nós conhecemos tantos gados que tem programa de televisão, não é? Por que não pega esse gado? Então simples, olha, vem pra cá, vou aparecer na televisão, deixa de ser gado em 2 minutinhos. Aí não acontece. É sempre alguém que está na plateia, olha, quem é que tem fobia? Ah, você tem fobia? É sempre uma pessoa desconhecida. Então eu acho assim, tudo, tá na cara que aquilo é combinado. Gente, você me desculpe, ninguém tira uma fobia de ninguém em 2 minutos, em 3 minutos. Isso é teatro, por isso que eu falo. Na hipnose, a gente não tem que separar o que é teatro e o que é uma hipnose de tratamento. O que é realmente tratar. Uma fobia em 3 minutos, você me desculpa, não trata, não faz, não vou entrar, não tem como. Não adianta nem falar, está mais profundo, ou está menos profundo, olha, pode estar muito superficial. Não tira mesmo. E o que é interessante, Mira, a gente ter essas parcerias com a área da medicina, porque somente o médico vai poder receitar a medicação específica para que reforce a base da mielina dos neurônios que vão fortalecer dentro da amígdala lateral esquerda. Então, antes de você tratar uma fobia, um trauma, que elas estão alocadas na amígdala lateral esquerda cerebral, é importante essa interação com nós profissionais sérios, com médicos também que entendam, que conheçam a hipnose, para que eles possam, sendo médico, receitar um remédio específico para tratar durante 30 dias, 45 dias mais ou menos, para fortalecer a eletroquímica do cérebro, né? Depois você entrar com uma técnica. Então não é tão simples assim. Então, a hipnose ela tem alguns mitos. Então, achar que a hipnose está ligada ao meio esotérico. Quem se apresenta dessa forma não é um hipnoterapeuta clínico. Então, a hipnose clínica vai tratar de fobias. Pessoas que se destinam a fazer shows de hipnose é outra linha, é dentro da hipnose, mas não é para tratamento clínico. Quando a pessoa vai fazer uma apresentação de hipnose show, ela está mostrando para as pessoas que as técnicas funcionam. Só que hoje quem busca o tratamento clínico da hipnose, como é o meu caso, o caso da Miriam, o caso da Marta Mendes, que veio 15 dias atrás no programa, pessoas que trabalham com a hipnose de uma forma séria, correta, que têm formação, que trabalham de forma congruente e coerente com a proposta de oferecer para as pessoas que vêm buscar o nosso trabalho para que seja solucionado. Então, não existe tirar uma fobia, um trauma de ninguém em 3 minutos. Às vezes você não precisa de medicação. Muitas vezes, o que eu tenho na experiência, olha, eu já pelo menos há uns 10 anos eu trato ansiedade, pânico, depressão e estresse, mais que 10 anos. E eu trato muita gente que não quer tomar medicação. Muita gente não quer psiquiatra e não quer tomar medicação. Eu atendo pessoas que vêm para cá em crise de pânico e não chegam a tomar medicação e saem do pânico. Então, porque o que acontece? Muitas vezes, toda essa parte que você fala, eu encaro de uma outra maneira. Eu encaro assim, algumas pessoas para mim chegam e falam assim, olha, Miriam, eu não consigo dormir, porque o meu problema eu preciso tomar um remédio para dormir, o médico disse que eu não chego ao sono profundo, então só eu tomando um remédio. A maioria dos pacientes que me falam isso, eu falo, começa a fazer um relaxamento, aquele relaxamento que eu tenho. Todo mundo que faz, sem tomar remédio, começa a fazer relaxamento, para tudo aquilo, todo aquele processo da memória, que você perde, tudo que o médico fala que é só com remédio, a pessoa começa a dormir, ela começa a ficar bem, e sem tomar remédio nenhum. Então, tem algumas coisas que sem remédio adiantam também. Eu acho que não dá, mas eu acho que tem que ser analisado. Eu não quero ser radical. Tem que ser assim ou assim. Eu acho que tudo tem que ser analisado.
Não dá para ser nem de um jeito nem de outro. E através de uma anamnese profunda, que você, na primeira sessão, né, você vai conseguir identificar qual é, nem sempre a queixa principal que o seu cliente, o seu paciente que traz, é aquilo que está realmente causando o que ele está demonstrando ali no momento. Então, a gente tem que estar atento e identificar, ouvir realmente qual é a busca da pessoa que ela vem nos procurar para a gente auxiliar ela a se desvencilhar dessas amarras, essas entranhas, essas coisas que acabam aí prejudicando a vida profissional, a vida pessoal, até a parte afetiva, entendeu? Isso com a hipnose, com o próprio coach, com a própria PNL, sabendo usar essas ferramentas de forma congruente, você consegue proporcionar benefícios da pessoa se livrar dessas coisas que está pedindo dela seguir. Você estava falando que a gente deve trabalhar em conjunto com o psiquiatra e com o psicólogo. Eu também concordo. Eu tenho algumas pessoas que trabalham aqui comigo, que são psicólogas, e eu tenho muita gente que assiste o programa que é psicólogo, mas eu vejo que a gente ainda tem alguns psicólogos que não gostam de hipnose. Você enfrentou alguma dificuldade na sua faculdade, com os seus colegas de faculdade, por você ser um hipnólogo? Assim, dificuldade... Não, é um preconceito, vamos dizer, para você ser um hipnólogo. Sim, porque as pessoas não sabem o que é. Né? Exato. Então, assim, associam o que vê na televisão, vou comer cebola, achando que é maçã. As pessoas têm essa imagem, né, que nada mais é aquilo... Quem faz essa técnica é o Fábio Prince, que é nosso amigo pessoal. Eu conhecendo o Fábio, a gente sabe que ele faz isso para mostrar para as pessoas que o quanto a mente é vulnerável, que realmente não funciona. Só que, clinicamente falando, para quê? Clinicamente a gente não usa isso. A gente faz assim, um levantamento de qual é a situação e aí vai ter todo um aparato técnico para utilizar. Então, tem pessoas na faculdade mesmo que falam, acho interessante, mas quando eu me formar lá na frente, eu vou buscar, assim, como eu tenho curiosidade, eu fui buscar essas informações antes. E ponho elas aí na prática e já consegui gerar benefícios positivos para muitas pessoas. Eu estou vendo aqui que você escreveu vários livros, né? O teu primeiro livro foi esse daqui. Isso, em parceria com a editora Ser Mais, eu entrei no projeto com eles, de 6 livros eu entro como coautor. A editora Ser Mais era uma editora específica em publicações na área de coach da PNL no Brasil. Eu, inclusive, há 2 meses atrás, ela ganhou um prêmio da editora que mais tem publicações na área de coach e PNL reconhecido aqui no Brasil. Então, o primeiro livro eu entro como coautoria é o livro Coach e Grandes Mestres, que é o meu artigo, eu explico. Me formei num coach, e agora? Por onde eu começo? Porque eu tenho buscas de profissionais que se formaram no coach e depois travou. Que é o que a gente começou a falar no começo. Você não tem para onde ir. Então, você não tem para onde ir. Tem muita escola aí que só proporciona um curso, depois que acabou, a pessoa fica jogada sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Então não adianta. Muitos criam uma estrutura online, dão cartão de visita, folder, tá, mas como fazer? Como divulgar esse cartão? Como divulgar esse folder? Como aparecer na internet? Como eu me divulgar na internet? Como oferecer o meu serviço? Então, como eu tenho busca de profissionais que são formados e que têm dificuldade, então eu escrevo aqui nesse artigo, passo a passo, como que a pessoa que buscou o coach, ou que também quem queira iniciar na área do coach, aqui eu dou o direcionamento que a pessoa consiga entrar, se formar ou entrar para a área do coach e ter um rumo, um caminho a seguir. E aonde as pessoas encontram o livro? O livro está na loja virtual, está dentro do meu site. O site é www.pcpositivo.com.br. Só clicar na aba loja virtual, nós despachamos para todo o Brasil. E o legal, Miriam, que como agora eu tenho uma loja virtual no site, esse site ele entrou no ar, um site novo, coisa de 3, 4 meses atrás, quando foi quando eu investi nessa estrutura, eu já tive vendas pela loja virtual para outros países. Eu consegui vender para Angola, os Emirados Árabes e também para Los Angeles. Nossa, então, assim, é legal do livro, como é um sistema de parceria, cada autor
escreve um capítulo, então juntam-se vários capítulos de cada autor e ele faz o lançamento do livro. Então, assim, eu sou de São Paulo, mas tem autores aqui que é do Rio Grande do Sul, que é do interior de São Paulo, que é de Brasília, que é do Rio de Janeiro, e está espalhado pelo Brasil todo. Inclusive, tem autores brasileiros que estão morando hoje em outros países. Então, o que faz essa sinergia acontecer é que no sistema colaborativo que a Editora Ser Mais tem, a gente consegue, tipo, os meus clientes de todos esses estados que eu citei, um vai comprando, um vai indicando e acaba, como tem pessoas também que moram em outros países, que eu já consegui vender até para outros países também. Isso é bom porque acaba ajudando a todo mundo e todo mundo fica conhecendo. Exatamente. É uma forma de todo mundo divulgar e vender todo mundo. Então, você que fez coaching, precisa saber e quer saber melhor como aproveitar a sua profissão, é uma boa ideia, dá para você comprar e saber como você vai utilizar cada vez melhor a sua profissão aí. Exatamente, nós baixamos aí para todo o Brasil. E esse segundo livro? O segundo livro é o da coleção Ser Mais, que é uma coleção que a editora tinha, que vinha sempre assuntos direcionados à área corporativa. Esse Ser Mais em Comunicação. Nesse livro, eu falo sobre uma situação real de vendas que aconteceu. Eu estava prestando uma consultoria de vendas para uma empresa, então o combinado com a empresa foi: eu vou ser apresentado como novo gerente e vamos fazer mover a situação, aplicar as técnicas. Então foi apresentado como novo funcionário. Na realidade, eu tinha sido contratado pela diretoria para impulsionar a parte de vendas dele. Aí eu saí com um vendedor na região de Pinheiros, e ele estava tendo uma dificuldade, e aí ele não sabia qual... Você saiu assim para você descobrir o que estava acontecendo. Exatamente. Tá. Eu fui para o campo de trabalho com esse vendedor, e aí fui identificar a necessidade do cliente. Entendi. E aí depois eu fui dar os direcionamentos para ele, e ele conseguiu inverter aquela situação negativa que estava com o cliente. E depois eu comentei com o cliente, depois que a gente conseguiu, aí fui apresentado na empresa para toda a equipe, que eu era um consultor, e aí o cliente autorizou eu contar a história, o vendedor também. Então aqui eu usei técnicas de PNL, então eu atrelei uma situação de vendas, né? Eu explico aqui nesse artigo qual foi a técnica passo a passo e como foi o trajeto para mim conseguir. Nossa, bem interessante isso, viu? Vou ler depois. Tá. Outro livro. Esse é o Manual de Múltiplas Inteligências. Nessa parceria com a Editora Ser Mais. Todos são da Editora Ser Mais. Todos são da Editora Ser Mais. Eu falo sobre aprendizado de idiomas, então eu pego as técnicas das múltiplas inteligências do Howard Gardner, que é o pai da múltipla inteligência, e eu atrelo ela a técnicas de memorização voltado para o aprendizado de idiomas. Então aqui eu explico que a pessoa não precisa sair do país nativo dela para fazer um curso de imersão. Eu explico os mecanismos cerebrais e 3 técnicas que vai auxiliar qualquer pessoa que vir a ler o livro, vai auxiliar ela no aprendizado de idioma. Então são técnicas de aprendizagem acelerada, atreladas às técnicas a teoria do Howard Gardner, né? O Gardner fala que a gente tem 7 múltiplas inteligências desenvolvidas. Isso nas literaturas antigas. Já nas literaturas novas, o pessoal que está dando continuidade do trabalho dele, fala que a gente tem 9 inteligências já pré-desenvolvidas. Então, com as técnicas aqui, vou falar assim, bem rapidamente, para deixar vocês curiosos, para vocês comprarem o livro também. Então, eu explico como que é essa relação da teoria do Gardner com as técnicas, com as 3 técnicas que eu coloco aqui, para que auxilie você que esteja buscando aprender aí um novo idioma. Tanto para o seu trabalho, seja a nível profissional, ou até mesmo pessoal ou educacional. E quantas pessoas têm dificuldade, que precisam realmente, né, e que têm dificuldade? Aí, uma solução para isso. Esse é o meu filho mais livro, deixa eu colocar aqui, porque olha quantos livros. Esse é seu último livro. Eu fiz o pré-lançamento dele no Simpósio Internacional de Física Quântica, que aconteceu no dia 13, 14 e 15, no AMB aqui em São Paulo. E o lançamento oficial dele foi dia 21 de outubro, na Livraria Cultura, da Avenida Paulista. Então, nesse livro aqui, junto de um outro amigo também palestrante, escritor, que é o Anthony Agni, nós escrevemos sobre coaching de alta performance, que é para quem já está dentro da área do coaching e busca utilizar do coaching, quem trabalha com atletas que precisam de alcançar recordes
altos resultados, né? E também com executivos de alto padrão. Então, esse artigo é bem interessante para quem já está aí na área do coach. Tá? Aquele primeiro livro é para quem se formou na área do coach. E esse aqui para quem quer aprimorar, já está na área e quer aprofundar. O tópico mais interessante dentro desse artigo aqui, Miriam, é quando a gente fala sobre preparação. Só que a preparação é uma palavra composta. Só que eu explico junto do Anthony Agee o que é preparar mais ação. Então, a palavra, né, é preparação, então tem aí uma distinção. Então é um artigo bem legal. Se vocês quiserem adquirir o livro, a gente pode para todo o Brasil, é só acessar lá o site da loja virtual. Você consegue estar adquirindo, então, não só esse livro, mas com os outros. E tem mais 2 livros que vai sair. Um vai sair agora no final do ano. Tem mais um na área do coaching, que é o segredo do coaching. E tem mais um que vai ser, acho que mais ou menos meados do mês 3 de 2014, que é na área de secretariado. Eu estou morrendo de inveja, porque eu estou para escrever o meu livro já tem uns 5 anos. É uma série de livros. E todo ano eu falo, eu vou escrever. Eu estou jurando que até o final do ano eu escrevo o meu, mas ele não saiu ainda, não saiu a primeira página. Está tudo aqui. E você tem tudo isso daqui, eu me conformo. Tem bastante Você coisa. arruma tempo, eu preciso arrumar. Não, é prioridade, eu preciso arrumar. A vantagem, Miriam, que eu consigo, tudo que eu fui buscar de aprendizado, antes do passado, eu consegui proporcionar para as pessoas que me procuram, eu aplico no mínimo 1 ano comigo. Então eu faço a auto-aplicação. Então, como que eu consigo? Eu tenho uma vida corrida, agitada, no final de semana eu estou sempre viajando para curso, palestra, fora da faculdade que a gente faz aqui, viver essa megalópole em São Paulo não é... Você dá curso do quê? Na área do coach, na área da hipnose também, na área de memorização, leitura dinâmica, também um curso bem legal que eu tenho, um curso de oratória, onde eu tenho aí alguns personagens que eu ajudo a desmistificar as dificuldades que as pessoas têm no quesito de fazer uma apresentação, de estar aqui como estamos aqui hoje, se apresentando ao vivo, né? Então, quando você apresentar um TCC, como se posicionar em uma reunião de negócios, como atender um cliente, como fazer o papel de apresentador, como acontece com você aqui. Uma semana você traz um convidado, na outra semana você faz o programa sozinho, então as técnicas são diferentes. Então, o curso de oratória eu tenho aí um conjunto de personagens bem legal. Quem tiver interesse, você entrar em contato. Quem sabe eu não faço. Se é uma coisa que eu não gosto, eu não me sinto bem, muito confortável com isso. Eu não gosto de tirar fotografia. Eu sou uma pessoa extremamente tímida para isso. Eu não gosto mesmo. Eu acabei por causa da profissão, eu vou, mas não é uma coisa que eu me sinta confortável, não. Uma dica que eu posso deixar é assim, quando a gente se destina a falar em público, o maior medo de qualquer ser humano que vai falar, seja sozinho, seja em grupo, é não saber o que vai ser perguntado e qual momento vai ser perguntado. Então isso acaba dentro daqueles mecanismos cerebrais que eu te falei. O cérebro trabalha com associação, repetição e emoção. Então ela está, como você comentou, você tem timidez para algumas coisas. Então a timidez ela é um grande entrave para quem se destina a falar profissionalmente, seja para uma palestra, um curso, de todos os exemplos citados. Então, o maior mito, o gelo que tem que ser quebrado a dica que eu deixo. Fique tranquilo, a gente não sabe. Só que assim, para você se destinar a falar algo, você tem que estar convicto do que você vai falar, você tem que ter referência, você tem que ter livro, você tem que ter treinado. Não adianta você pegar aqui uma revista, qualquer coisa, ler aqui em 5 minutos, eu vou dar uma palestra sobre isso. Sim. Porque aí você não vai ter repertório. Se você abre espaço para perguntas, você está sujeito a te perguntar qualquer coisa. E aí nesse momento que a pessoa está. Não, por exemplo, eu não me sinto confortável em televisão. Tem 500 mil, e não é um ambiente. Tem gente que ama isso. A pressão não é uma coisa que eu falo, nossa, é o que eu amo. Não é. Eu gosto de passar informação, mas não é uma coisa que eu amo fazer, entendeu? Viver, então, em festas, tipo, não é a minha. O que me levou a entrar nessa área foi em 2005. Em 2005 eu estava trabalhando em vendas, né? Entrei no ramo automobilístico
na área de unidades automotivas. Então, era uma vida extremamente técnica. E eu tinha dificuldade de leitura. Então, eu tinha preguiça de ler, e era uma coisa que eu precisava de muita informação. Então, eu joguei no Google, achei uma escola, inclusive próximo da onde eu estava trabalhando, e fiz o curso. Quando eu terminei o curso, a escola gostou do meu desempenho e me ofereceu. Eu não tinha esse propósito. Gostando, o curso era de memorização e leitura dinâmica junto. Então, eu acabei fazendo essa escola e depois eles acabaram fazendo um convite. Era uma situação, não sei da aula, não, a gente dá todo o aparato, a gente te apoia, te ensina. E aí, descobri algo que estava guardado, acho que no meu inconsciente, veio à tona, e aí eu transformei uma deficiência que eu tinha em excelência. E aí foi aí que fui conhecendo as outras áreas, fui agregando informação, conhecimento, e hoje estou aí. Então eu uso das técnicas, né? Como que eu consigo? De madrugada, eu descobri que eu consigo produzir melhor na parte de desenvolver as coisas de madrugada. Eu gosto mais também. Então, como eu tenho uma vida agitada, corrida por morar em São Paulo, então o que eu faço? Eu separo de 15 a 20 minutos todos os dias e vou escrevendo um pouquinho por dia. Então, é muita dedicação, é muita responsabilidade para conseguir aí ter já publicado esses 4 livros, e tem mais 2 aí que já estão em prelo, né, que já estão quase para sair, e tem mais muita oportunidade acontecendo. Então, sou muito grato à editora Sernais, sou muito grato ao pessoal da IndieWeb, que hoje cuida da minha estrutura online, né, que são profissionais sérios, tanto pela IndieWeb quanto pela Sernais, que tem todo o apoio para mim, e hoje eu consigo ter todo o meu material que está na internet, né, e assim sucessivamente. E o que você gosta de fazer? O que mais você gosta? Hipnose, coaching, cursos, o quê? Onde você se sente mais feliz? Aonde você fala, aqui eu me sinto realizado? Onde eu mais me sinto realizado, Miriam, é proporcionar a divisão do meu conhecimento. Dividir a minha experiência, o que eu adquiri, com pessoas que estejam interessadas a ingressar na área. Então, da aula, da curso. Então, eu preciso do material online, eu preciso da parte escrita, né? Eu sempre estou reciclando, sempre estou fazendo curso. Não adendo. Eu fiz em 2010 o curso de astrologia kármica. Fiz para entendimento meu. Eu fiz, mas eu não uso isso profissionalmente. Sim. Eu fiz era uma busca interior minha. Tem pessoas que às vezes escrevem lá em box, no Facebook, ou até por e-mail, está misturando as coisas. Não é que estou misturando. Então, eu fiz esse curso para me entender como que é. Então, eu busco sempre um aparato maior de técnicas e ferramentas para me entender, seja no processo de coaching, no próprio da hipnose clínica, no processo de programação mental da PNL, toda a memorização da leitura dinâmica, até mesmo nas vendas. Eu busco sempre ter bastante conhecimento, né, conhecimento diferenciado, para que eu entenda melhor a dificuldade que essa pessoa está fazendo, eu conseguir, de uma forma solucionável e rápida, né, conseguir retornar para ela e auxiliar ela a essa superação. Assim, isso é bem holístico, porque, gente, o holístico faz isso. Se você for ver, nós temos umas 40 formações, cromoterapia, tudo que você possa imaginar, e eu não uso tudo. Eu não uso porque eu não me dediquei àquilo, mas eu queria saber. Por exemplo, a Marta falou, ela mexe com florais. Eu fiz o curso, mas não mexo. Mas era interessante. Dentro do holístico eu sabia, mas eu não mexo, eu não aplico. Mas é interessante saber, entendeu? Exatamente. A gente tem que ter um entendimento maior, porque quando você se destina a falar publicamente, né, você vai dar curso, tem muitas coisas que estão linkadas uma na outra. Exatamente. Então, e outra, já vai mais uma dica de oratória. Por mais que você esteja numa apresentação, seja ao vivo, num curso, numa aula, e alguém faça uma pergunta, e você não tem aquela resposta, nunca queira responder para assim, olha, é bonito. Não queira enfeitar o pavão, entre aspas. Eu não sei, pronto. Se você não sabe, fala assim, olha, eu não tenho essa informação, porém eu me dedico a buscar essa informação, deixe seus dados, anote os dados, alguém da equipe anota, e fica outra dica. Se anotou o dado, faz a pesquisa e responda para essa pessoa. E existem muitos aí que falam que vai responder e não responde, e aí começa a surgir muitos problemas. Então,
A gente não sabe tudo, né, mas no meu caso, no caso da Mia, da própria Marta, a gente se destina, o meu destino é auxiliar qualquer pessoa que me procure a resolver, ou auxiliar ela na busca interior dela, seja pessoal, profissional, sentimental, no relacionamento. Então, onde que eu me sinto bem é dividir essa experiência que eu tenho. Na área comercial eu já tenho 19 anos, na área de experiência. Né? Eu passei por várias empresas grandes, multinacionais, então a gente tem aí um diferencial. Então, eu consigo atrelar todas essas técnicas que eu aprendi, e eu consegui também colocar as técnicas na prática. Então, quando você põe a técnica na prática, você tem resultado. Então, é nesse momento que eu consigo proporcionar a visão, o meu conhecimento, proporcionar que as pessoas usem das minhas experiências e consigam colocar também na prática e ver que todo mundo consegue. Basta você ter aquela busca, boa vontade de ter dedicação. Eu tenho um pilar aí que eu gosto de trabalhar com ele, eu chamo de 3D. Dedicação, determinação e disciplina é igual a resultado. Então, se vocês colocarem isso na prática, independente de qual for a sua área de atuação, você lembrar que você também tem que sorrir, seja no processo de coaching, da própria PNL, da hipnose, isso você está gerando muitos benefícios. É um mecanismo, você está gerando muitos recursos para ir para o seu cérebro. Você falou que dá curso de hipnose. Que tipo de hipnose? Você trabalha com que tipo de hipnose? Hipnose científica. A hipnose é uma que é voltada, eu sou ligada a... Mas qual é o tipo de hipnose que você fez? Ericksoniana, clássica, condicionativa, qual é? De formação? Formação, Eu fiz a ericksoniana, fiz a clássica também, tem a moderna, né? Quer dizer, hoje a hipnose aqui em São Paulo... Moderna condicionativa? Isso, ela está dividida, né, em vários grupos, então eu tenho contato com várias escolas, eu fiz vários cursos, então hoje o curso que eu proporciono é o curso de hipnose clínica, científica, onde entra a prática de como você aprender, a pessoa, colocar a pessoa em transe, depois que a pessoa entra em transe, o que ela tem que fazer, né, qual é o processo que ela vai utilizar dentro desse transe hipnótico, e também a parte da neurociência fisiológica da hipnose. E aí quem dá essa parte é um médico, né, um amigo nosso, amigo meu, que é o Dr. Cecílio, e então eu tenho uma equipe, eu faço parte de um grupo da Escola de Autoconhecimento. Tá, deixa eu só explicar, gente. A gente tem 3 tipos de hipnose. Hipnose clássica, ericksoniana e condicionativa. Quando você vê hipnose quântica, hipnose, eu já vi quântica, já vi... Isso é o profissional que dá o nome. Esse tipo de hipnose não é reconhecida. Então, por exemplo, eu criei a minha abordagem. Ela não é reconhecida por ninguém, e nem qualquer. Assim. Eu nunca coloquei isso em comprovação. É o meu tratamento. As únicas hipnoses que são reconhecidas, clássica, ericksoniana e condicionativa. Aí nada impede que o Hugo tenha estudado 1, 2 ou 3 formações e daí ele crie o tratamento dele e ele dê o nome que ele quiser, quântica, o nome que ele quiser, como o Fábio brincou, Fabiano lá. Mas é o nome dele, mas ele não pode falar, não é essa hipnose, entendeu? Hipnose é clássica, ericksoniana e condicionativa. Só. Porque senão as pessoas pensam que não tem, não existe. São 3 linhas de abordagem diferentes que elas se complementam. Porque tem muita gente falando que existe a quântica. Não existe quântica. Como tem pessoas que falam, existe remédios quânticos, comidas quânticas. Não existe isso. Eu não sei o que você está falando, mas me desculpe, me mandaram inclusive um e-mail ontem me falando que estavam tomando remédios quânticos. E o que eu achava disso? Que tinha que pôr com um papel. Olha, eu não sou especialista no assunto, mas você me desculpe, eu não conheço. Eu vou te dizer o que eu disse para a pessoa. Eu não acredito. Eu acho assim, em primeiro lugar, as pessoas misturam muitas coisas.
quem é o profissional que falou? Eu nunca ouvi dizer que você compra um remédio, você coloca um papel alumínio no remédio e esse remédio vira quântico. Olha, eu escuto tanto absurdo, gente. Você me desculpa. Isso eu acho um absurdo. Até que me provem o contrário, essa é a minha opinião. Isso é um absurdo. São áreas distintas, a física quântica é uma coisa, a hipnose é outra, o coaching é outra, a programação mental essa pessoa é pagou um outra. absurdo esse remédio. Então, por isso que eu gosto de sempre dizer, faça pesquisa, não seja nada superficial, tem que buscar informações, é como você falou, quem é essa pessoa, quem te receitou. Queria saber o que eu achava do remédio quântico. Eu não sabia que remédio que ela estava falando. Não, você deve conhecer o remédio que a gente embala em papel alumínio. Eu não sei o que você está falando. É um remédio quântico. Nunca ouvi falar nisso. Você cai de encontro com a dica que eu acabei de dar, né, da oratória. Fizeram uma pergunta, você não sabe responder, então, não sei, não é a minha área, não tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. Eu falei, procure um profissional, procure alguém que conheça a área. Eu não conheço essa área. E nunca ouvi dizer que qualquer remédio você embrulhou em papel alumínio e vira quântico. Para mim, me parece uma coisa absurda. Se algum profissional chega para mim e falar, eu até volto atrás. Eu estou dando a minha opinião sincera, pode ser uma ignorância minha, mas eu acho que me parece um absurdo um negócio desse, gente. Em todo caso. Felipe, gostaria que você falasse mais alguma coisa, que nós estamos terminando o programa, eu queria que você colocasse alguma coisa, se você vai dar algum curso, se você quiser fazer alguma propaganda. No dia 30 agora, eu vou dar uma palestra sobre o livro Coaching a Solução. Esse livro aqui, o seu último, né? Exatamente, o último. Saiu junto do outro autor que está no mesmo artigo, o Anthony Agar. Nós vamos estar no grupo de estudos do Ideal, lá de Campinas, vai ser na faculdade. Informações no dia 30 de novembro, das 9 da manhã até meio-dia e meia. Se quiser o endereço do local, é só entrar lá no site www.pensasempositivo.com.br. Estamos também agora, no começo de dezembro, estamos lançando um novo material aí na área de coaching relacionado à área de Headhunter. Também estamos fazendo uma junção, parceria com um outro palestrante que faz parte do meu grupo, junto do pessoal que desenvolve a minha área tecnológica da Rede Web. Nós estamos lançando um produto voltado à área de RH, que vai ser bem interessante. Gente, quanta coisa, aí você volta aqui e conta. Em primeira mão, não foi divulgado ainda, então, com satisfação que eu tenho autorização. Falar com uma mulher, metade da coisa não dá, a mulher é curiosa. Eu quero, o que é esse produto? Não pode falar metade. Então, vamos... Eu assumo, eu sou extremamente curiosa. Não, é um produto, é uma coisa. Não pode, tem que falar inteiro. É uma inovação tecnológica aí que nós estamos trazendo voltado à área corporativa em soluções na área de RH. Legal. Então, até dia 1º de dezembro já vai estar no ar, eu vou estar divulgando no site também. E aí eu aproveito, né, depois, voltar no próximo programa, e como eu também tenho um programa de É isso que eu ia falar, você tem um programa, conta um pouquinho sobre o seu programa. Pela PSP TV, eu tenho um programa de entrevistas, onde eu trago profissionais da área da hipnose, do coaching, né, também empresários de sucesso que vão contar os seus cases, né, como que chegou a forma do seu sucesso. E queria aqui retribuir o convite, né, que eu vim aqui há 15 dias atrás com a Marta, e você me fez o convite de estar aqui hoje, então eu retribuo. Muito obrigada, é uma honra entrevistá-la também no meu programa. Eu vou pedir para o pessoal da Rede Web estar em contato com você e estar agendando. Ótimo. E espero ter contribuído com os seus telespectadores. Qualquer dúvida, o telefone de contato é 011 São Paulo, 964173672 ou 1141753672. Para mais informações, temos também o site, onde está lá o blog, as redes sociais e também a loja virtual, que é o www.pensapositivo.com.br. Queria agradecer a todo mundo que curtiu o programa. Muito obrigada e até a próxima semana. Boa semana para vocês.